Que história é essa de que o Corinthians faliu? Vídeo de hoje do canal da Nicola explica em detalhes essa situação e o risco de debandada no Zenit pode interessar seu time do coração na metade do ano. O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes e bora falar também sobre o Corinthians, que pode faturar um caminhão de dinheiro com um ex-atleta que atua na Inglaterra. Explica por que o Corinthians não fechou nenhum reforço no último dia da janela de transferências e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, o técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote para o ex-treinador da seleção e para o ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1 milhão e 700 mil reais por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Por que o Corinthians terminou a janela de transferências sem contratações? Logo o Timão, que passou os últimos dias atrás de goleiro e centroavante, foram vários alvos. Para o gol, o Corinthians conversou com Bertinato da Lusa, Lucas Arcanjo do Vitória, João Paulo do Bahia, entre outros. Em relação ao centroavante, várias tratativas com Arthur Cabral do Botafogo e também com o René da Portuguesa. No fim das contas, nenhum goleiro reserva, nenhum centroavante reserva foram contratados. Dá para dizer que essa decisão partiu de uma questão financeira, da preocupação com as contas do clube. Ouvi o seguinte de um dirigente importante do departamento de futebol, abre aspas, uma direção interna administrativa decidiu que o Corinthians não faria mais contratações nessa janela por questão de respeito à reestruturação financeira e ao orçamento do clube. Existiram movimentos para tentar contratações, mas a decisão administrativa de não contratar mais ninguém pesou, foi o que disse essa fonte corintiana. Vale a lembrança de que o clube deve hoje cerca de 2 bilhões de reais. E tem uma série de pendências com clubes que podem resultar em transfer ban, como, por exemplo, a cobrança de 7 milhões e 200 mil reais do Shakhtar pelo empréstimo do Maicon de 2022. Nas últimas horas, o Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte e vai ter 45 dias para fazer esse pagamento, sob o risco de, mais uma vez, estar proibido de contratar atletas. Isso sem falar na dívida com Tadieres pelo Rodrigo Garro e uma série de outras pendências. Importante registrar também que René e Arthur Cabral não foram contratados porque o Corinthians não conseguiu se livrar do Pedro Raul. Existiram uma série de possibilidades, Remo, Vitória, entre outros. Pedro Raul não quis sair do Corinthians dessa maneira, para não ter mais um centroavante. O Corinthians desistiu de fechar com o Arthur Cabral e com o René. E o Corinthians pode faturar um caminhão de dinheiro em julho com um ex-atleta. Eu me refiro a Murilo, zagueiro de 23 anos de idade, que faz enorme sucesso com a camisa do Nottingham Forest. Nos últimos dias surgiu a informação de que Manchester United e Liverpool disputam a contratação do atleta. O Nottingham Forest, de acordo com o site Team Talk, não vai vendê-lo por menos de 70 milhões de euros. E é aí que entra a parte boa pro Corinthians. O Timão ficou com 10% do lucro do Nottingham Forest. Murilo foi vendido por 12 milhões de euros. Se, por exemplo, o Murilo sair pro United ou pro Liverpool por 70 milhões de euros,
o lucro é de 58 milhões de euros, com o Timão ficando com 5 milhões e 800 mil euros. Mas não para por aí, o Corinthians também tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Somando tudo, o Timão ficaria com cerca de 7,5 milhões de euros, ou 45 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro por alguém que saiu do Corinthians em 2023 e que faz enorme sucesso. É só injustiçado pelo Carlo Ancelotti. Para mim, Murilo mereceria estar na seleção brasileira. O que você pensa sobre Murilo na seleção e sobre essa bolada que pode entrar nas contas do Timão? Usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras. O zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like. Que história é essa de que o Corinthians está falido? O jornalista Marco Belo teve acesso ao relatório encomendado pelo Corinthians a Ernest Young, que apontou que em dezembro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, o Timão estava à beira da falência. Confesso que fiquei surpreso com o resultado desse documento, que havia sido contratado por Augusto Melo. O então presidente não pagou a Ernest Young e a verdade é que o relatório nunca foi apresentado. Assim que assumiu a presidência do Corinthians, o novo presidente, Osmar Stabile, decidiu pagar pelos serviços prestados da Ernest Young e recebeu todo o relatório, que nunca foi divulgado. Segundo Marco Belo, essa não divulgação se deu porque os resultados são os mais tristes possíveis. Confesso que eu me assustei e me surpreendi com essa informação de que o Corinthians está à beira da falência em dezembro de 2025. Como um clube capaz de arrecadar, mesmo sem muita organização, 1 bilhão de reais por ano e deve 2 bilhões de reais, pode estar à beira da falência? Importante registrar também que, de acordo com Marco Belo, o que salvou o Corinthians nesses primeiros meses da gestão Osmar Stabile foram as renovações dos contratos com a Nike e com a Esportes da Sorte, que colocaram muitos milhões de reais na conta do Corinthians, permitindo que o clube sobrevivesse por mais alguns meses. Você concorda com a Ernest Young? O Corinthians está à beira da falência? Mesmo tendo outras possibilidades de receita, como por exemplo o name rights, como tendo uma das torcidas mais fiéis do país e a segunda mais numerosa da América do Sul? Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Boa noite, Nicola. Tem notícia sobre o acordo com a Caixa, sobre a dívida do estádio. Felipe, o Corinthians ainda não desistiu da negociação com a Caixa para venda dos name rights em troca da dívida do estádio, tá? Hoje o Corinthians deve algo na casa dos 660 milhões. O problema é que essa dívida é muito cruel de ser paga. Prestações extremamente altas, são prestações trimestrais, né? E a verdade é que parece que o Corinthians está enxugando gelo. O Corinthians tenta pagar e toda vez por conta dos juros você gasta 100, 120 milhões de reais e a dívida praticamente não diminui. A proposta que o Corinthians fez para a Caixa é de entrega dos name rights por 10 a 15 anos do estádio, e em troca o Corinthians
consegue o perdão dessa dívida, ainda não há uma resposta definitiva. E qual o valor do passe fixado? Porque o Corinthians desistiu. Obrigado pela oportunidade. Corinthians e Vitória disputavam a contratação do René. Para mim, o melhor jogador da Lusa na temporada, 22 anos de idade, 7 gols em 11 jogos na temporada, tá? O Corinthians já havia feito uma primeira proposta de empréstimo gratuita. A Portuguesa descartou. A Portuguesa queria vendê-lo por 750 mil euros. Houve uma pressão muito grande do René para ser negociado. Ele queria jogar a Série A. O Corinthians chegou a 600 mil reais de empréstimo até o fim da temporada. Vitória apareceu com 700 mil reais e acabou levando o jogador. Eu, antes de gravar o vídeo da tarde, ainda conversei com um dirigente da Lusa e ele falou, Nicola, foram 100 mil reais que fizeram o Corinthians perder o negócio pelo René. Falei, jura? Juro, 100 mil reais. Então, o Corinthians não quis elevar a pedida, entendeu que foi até o seu limite e, apesar da vontade do René em jogar no Corinthians, o acordo foi fechado com o Vitória, tá? Portuguesa, que tinha contrato com o René somente até o fim desse ano, estendeu o contrato do atleta até o fim do ano que vem, emprestou o jogador, vai pegar esses 700 mil reais. A opção de compra não foi divulgada, tá? Os valores não foram confirmados. O que dá para cravar é que não há metas, então não é que se ele bater um determinado número de jogos, o Vitória é obrigado a comprar. Não tem isso. Vitória compra se tiver a intenção de comprá-lo, tá? René, que é artilheiro da Copa do Brasil com 4 gols marcados. O Corinthians está negociando reserva com reserva do Hugo Souza. O Corinthians tinha 2 prioridades para esse fechamento de janela, um goleiro e também um centroavante. O Arthur Cabral e o René eram os alvos para centroavância. O goleiro, deixa eu ver se não vem mais ninguém mesmo, quer ver, ó? Ainda tem chance de pintar um goleiro reserva. Como o Corinthians não queria gastar dinheiro, a situação ficou mais problemática, né? E o Corinthians, de todos os reforços que chegaram na temporada, só o Matheus Pereira, que veio por empréstimo do Fortaleza, teve custo, operação de 1.800.000 reais. Boa noite, Nicola. Sabe dizer se o Corinthians sofreu mais uma punição na FIFA? Sim, Antônia. O Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte ao pagamento de 7.200.000 reais para o Shakhtar Donetsk pelo primeiro empréstimo em 2022 do Maicon, tá? O Corinthians tem 45 dias para fazer o pagamento, se não o fizer, vai tomar mais um transfer ban. Fala, minha turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes, exclusivas e atualizadas do Coringão. Peço humildemente para você chegar aqui dando like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações para você receber todas as informações atualizadas do maior clube do Brasil. Então, peço humildemente a sua opinião. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado no dia a dia do Coringão. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Avante, Corinthians!